Você pode até ter achado que a corrida da Hungria foi mais do mesmo: largada, ultrapassagens despercebidas e um resultado que não empolga. Mas, por baixo do asfalto e das câmeras oficiais, o que realmente aconteceu no Hungaroring vai contra tudo o que a transmissão tentou vender. Se você quer entender a verdadeira história de Gabriel Bortoleto, precisa saber o que ficou fora das telas. Porque, dessa vez, não foi só uma corrida. Foi um show de erros alheios, escolhas questionáveis e um décimo de segundo que mudou tudo. Gabriel Bortoleto perdeu a oportunidade de somar sua terceira pontuação consecutiva na temporada 2026 da Fórmula 1 por apenas um décimo de segundo. No entanto, a transmissão oficial não mostrou nenhuma das duas ultrapassagens limpas que ele realizou em pista. A FIA, na mesma prova, teve uma falha confirmada no sistema de bandeira azul, e a Audi optou por uma estratégia de pneus que deixou o piloto sem opções no momento decisivo. Esse resultado não foi fruto do acaso, foi construído por uma série de fatores invisíveis ao público. E quando você juntar todas as peças que a edição deixou de fora, vai entender por que ninguém no paddock quer discutir abertamente o que realmente ocorreu no Hungaroring. Quem assistiu à corrida ao vivo saiu com uma impressão clara: Bortoleto largou em 14º, terminou em 11º. Uma corrida sem brilho, sem história. Só que essa história nunca existiu, porque a versão televisionada foi cuidadosamente lapidada. Quem acompanha os bastidores do esporte sabe que o brasileiro executou duas manobras limpas que não apareceram nas câmeras oficiais, e só foram confirmadas por imagens que vazaram em perfis especializados. No início da prova, ele ultrapassou Esteban Ocon, da Racing Bulls, e ganhou uma posição estratégica. Mais adiante, repetiu a dose com Pierre Gasly, da Alpine, avançando ainda mais no pelotão. Duas ações precisas, que provavam que o Audi R26 tinha ritmo para brigar no meio do grid. Nenhuma delas foi exibida na transmissão oficial. E não foi apenas com Bortoleto. A disputa intensa de Nico Hülkenberg com as duas Racing Bulls por vagas no top 10, classificada por alguns como épica, também ficou de fora das telas. O público brasileiro só descobriu a existência dessas manobras no dia seguinte, por meio de redes sociais e análises independentes. A TV não ignorou o piloto por descuido. Ela apagou justamente as cenas que comprovavam seu desempenho real e sua capacidade de lutar por pontos na Fórmula 1. Mas o pior não foi a ausência das ultrapassagens. A edição também ocultou o exato momento em que Bortoleto entrou na zona de pontuação. E é aí que a narrativa começa a desmoronar. Para compreender a complexidade dessa corrida, é preciso voltar à decisão estratégica tomada pela Audi antes da largada. A equipe optou por dividir as abordagens de seus dois pilotos. Hülkenberg faria duas paradas, uma estratégia segura, enquanto Bortoleto seria o cobaias da tática agressiva, com apenas uma parada nos boxes. Logo na largada, o plano já começou a dar sinais de desgaste. O brasileiro ficou preso atrás de Ocon por várias voltas. Quando enfim conseguiu a ultrapassagem, na volta 14, já havia perdido cerca de 10 segundos para as Racing Bulls e para o próprio Hülkenberg. Em uma corrida de 70 voltas, esse tempo é uma eternidade. Inicialmente, tudo parecia indicar que a divisão de estratégia seria uma jogada inteligente da Audi, até que os pneus começaram a se comportar de maneira oposta ao esperado pelos engenheiros. Bortoleto manteve o composto macio por boa parte da prova, rodando muitas voltas com o pneu mais rápido disponível. Depois da corrida, ele mesmo explicou à imprensa: quando todos eles pararam, consegui estender bastante o stint nos macios. Era um pneu muito bom, melhor que o duro em relação à duração. Por incrível que pareça, o macio durou mais que o duro. Essa informação inverte toda a lógica do planejamento da Audi e sugere, em uma análise mais rigorosa, que a distribuição de compostos não condizia com o comportamento real da pista. E então vem a escolha que mudou os rumos da prova. A Audi não tinha pneus médios disponíveis para o carro número 5. Quando Bortoleto fez sua única parada, a única opção era o composto duro. Ele foi forçado a terminar a corrida com o pneu errado, porque a alocação de borrachas não incluía o intermediário. Porque o resultado final ficou tão distante do esperado, mesmo com a aposta funcionando bem até a volta 29. Primeiro, o pneu duro começou a degradar mais cedo do que o previsto. Faltando 10 voltas para o final, o composto já não respondia mais. Como o próprio piloto afirmou depois, tentamos ir até o fim, mas, faltando poucas voltas, eu já não tinha mais pneu. Acabou literalmente. Não dava para segurar, estava impossível. O ritmo caiu, e a capacidade de atacar ou defender desapareceu. Segundo, o tráfego de retardatários atrapalhou sua reta final. Ele ficou preso atrás de Oliver Bearman e Carlos Sainz porque o sistema de bandeira azul da FIA simplesmente parou de funcionar. Os painéis não mostravam os números dos carros, os avisos no volante não apareciam,
e os pilotos mais lentos não sabiam que precisavam abrir passagem. A pista é difícil de ultrapassar e fiquei preso atrás do Bearman e do Sainz porque o sistema falhou. Me ferrei ali. Demorei muito tempo para passar eles, desabafou. Terceiro, a soma dos dois fatores. Sem pneu para atacar e sem conseguir ultrapassar os retardatários, ele perdeu o tempo que não tinha. Ainda assim, nas duas últimas voltas, com Liam Lawson também sofrendo com a degradação, Bortoleto reduziu a diferença até chegar apenas 1/10 de segundo na linha de chegada. A distância entre a terceira pontuação consecutiva e voltar para casa de mãos vazias. Nesse ponto, você já percebe que a história contada pela TV não se alinha com os fatos. Falta uma peça nesse quebra-cabeça, e, quando você a encontra, descobre que o corte da transmissão não foi acidental. A leitura que você tinha até agora está incompleta. Você pode até pensar, a Fórmula 1 sempre prioriza a briga pela vitória, é normal o pelotão intermediário ficar de fora. Mas não foi uma simples escolha de prioridade. Foi uma omissão que apagou boa parte da prova de que Bortoleto teve ritmo real e competiu por pontos do início ao fim. A edição suprimiu as ultrapassagens sobre Ocon e Gasly, evidências claras de que ele tinha condições de brigar pelo top 10, e escondeu o momento em que ele chegou a rodar em 9º lugar, dentro da zona de pontuação. O resultado, para quem assistiu apenas à transmissão oficial, foi uma conclusão óbvia e confortável. Bortoleto não teve ritmo, largou atrás e terminou em 11º. Normal. Mas a realidade é exatamente oposta. Ele teve ritmo, brigou por pontos do início ao fim e perdeu por fatores que não controlava. A escolha da Audi, a falha da FIA e o desgaste imprevisível dos pneus. Se as imagens tivessem ido ao ar, a manchete não seria sobre uma corrida sem graça. Seria sobre o composto que faltou, a bandeira azul que falhou e o ponto perdido por 1/10. Todos questionariam os erros de terceiros, não o desempenho do piloto. Essa mentira por omissão não fica apenas na tela, ela distorce a percepção pública e pesa no campeonato. Vamos direto ao ponto que dói, porque é nos números que a crueldade desse 10º aparece com toda a força. Antes do GP da Hungria, a disputa interna na Audi era clara. Bortoleto somava 10 pontos, Hülkenberg, 0. Ele vinha de 2 corridas seguidas pontuando, em Silverstone e Spa-Francorchamps, uma sequência rara no grid de 2026. Com o resultado em Budapeste, Hülkenberg somou 2 pontos, enquanto Bortoleto ficou de fora por apenas 1/10. O placar passou a ser 10-2. Um ponto ali, o 10º lugar que ele perdeu para Lawson, deixaria a disputa muito mais equilibrada e praticamente fecharia a hierarquia interna antes da pausa de verão. E não é só dentro da equipe. Com os pontos de Hülkenberg, a Audi ultrapassou a Williams no campeonato de construtores, abrindo 12-11 depois de metade da temporada. Uma diferença de 1 ponto que pode representar milhões de dólares em premiação no fim do ano. Bortoleto testou a opção arriscada e acertou na execução, mas ficou com o pior resultado da dupla. O pior para ele, perdeu o argumento mais forte para negociar prioridade no segundo semestre. A sequência de 3 corridas pontuando, marco raro na F1, ficou para trás por 1/10. Agora a conta está aberta. O que aconteceu na Hungria vai pesar diretamente na decisão da Audi para o GP da Holanda. Continuar dividindo estratégias para testar o máximo de opções ou priorizar um piloto para segurar a 8ª colocação diante da Williams. Chegamos ao veredito. Gabriel Bortoleto não perdeu a corrida por 1/10 de segundo. Ele perdeu a chance de uma 3ª pontuação consecutiva por uma combinação de decisões e falhas externas. A Audi o deixou sem o pneu médio, a FIA falhou na comunicação da bandeira azul, e a edição escondeu tudo isso do público. A versão oficial é a mais confortável para todos, para a Audi, que não precisa explicar a falta do composto intermediário, para a FIA, que não precisa justificar o sistema quebrado, para a FOM, que não precisa mostrar um piloto que mal apareceu 40 segundos em 70 voltas. Menos confortável para o único que deu tudo de si dentro do carro por quase 2 horas. Agora é a sua vez. Você acha que, após as férias de verão, a Audi deve manter a divisão de estratégias entre seus pilotos para testar mais opções, ou deve dar prioridade total a Bortoleto para recuperar a sequência de pontos que escapou em Budapeste? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de análises que mergulham nos bastidores da F1 e não engolem narrativas prontas, inscreva-se no canal e ative o sininho ***. Toda semana tem vídeo novo sobre a temporada 2026, os desafios da Audi, o desempenho de Bortoleto e tudo o que realmente decide os resultados da categoria. Até a próxima!